A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula preparatória para a classe de professores, classe Maravilhas de Sião. Eu sou o presbítero Nilson de Oliveira e nós somos da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, Ministério de Madureira. Nosso pastor presidente é o pastor Alessandro Malafaia e sua esposa, a pastora Aline Malafaia. Nosso ministro de Educação Cristã é o evangelista Leonardo Souza. Nós estaremos falando a respeito da nossa lição do segundo trimestre de 2026, a lição de número 2, que vai ao ar no dia 12 de abril. Queremos pedir a você, professor, você que vai estar assistindo a nossa aula, para que também possa compartilhar, deixar o seu joinha e inscrever-se no nosso canal lá no YouTube e também no Instagram, ADCG Maravilhas de Sião. O comentarista desse trimestre é o bispo Samuel Ferreira. Meus queridos irmãos, o tema do nosso trimestre é Neemias restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Nosso texto áureo diz assim: Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Neemias 2, versos 4 e 5. Verdade aplicada: fazer a obra de Deus, fazer a obra que nos é confiada por Deus, exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. O tema da nossa lição de hoje, que é a lição de número 2, que vai ao ar no dia 12 de abril de 2026, é preparando-se para o agir de Deus. Já vimos o nosso texto áureo e os objetivos da nossa lição é: primeiro, reconhecer a importância de preparar-se para a obra de Deus. Segundo, saber que executar os projetos de Deus demanda elaboração prévia e ressaltar que o preparo deve vir antes da oportunidade. Nossos textos de referência se encontram no livro de Neemias, capítulo 2, versículo de 1 ao 4, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E orei, e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Estes versículos, meus irmãos, expressam a preocupação de Neemias com a situação em que se encontrava a sua cidade, a cidade de Jerusalém. A sua tristeza era tão grande que ele não conseguia disfarçar, mesmo estando diante da presença do rei e sabendo que não poderia demonstrar tristeza estando no serviço diante do rei. Então, durante essa lição, nós vamos estar discorrendo sobre este assunto, sobre o fato da reconstrução dos muros, da chamada de Neemias. E a nossa lição, então, vai estar dividida em 3 tópicos, a saber, Neemias, no tópico 1, Neemias, ele não se precipitou. No tópico 2, vamos ver que Neemias estava no lugar certo e na hora certa. E no tópico 3, vamos ver que Neemias estava preparado para a missão. E nós também devemos estar preparados para a missão. E veremos também que Neemias ele estava preparado para a missão de restaurar a cidade, e ele não só estava preparado, mas ele se disponibilizou para a obra. Quando ele tomou conhecimento da situação de Jerusalém, aquilo o incomodou e fez com que Neemias começasse a orar e jejuar. Então ele deixa
de ser um copeiro e passa a ser um importante líder e administrador para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então vemos que não foi uma tarefa fácil, foi difícil, havia uma preocupação, Neemias não tinha nem os meios, nem como ideia de como fazer. Mas a primeira coisa que Neemias fez foi orar ao Senhor, pedir orientação a Deus. No tópico 1, Neemias não se precipitou. Então, desde que ele tomou conhecimento da situação em que se encontrava Jerusalém, ele se dedicou a orar e a jejuar. Isso é uma coisa que nos dá uma lição tremenda, uma lição enorme. E nós aprendemos aqui porque isso se destaca bastante. Devemos aprender aqui que antes de tomarmos qualquer decisão, antes de nós agirmos, nós devemos apresentar a Deus a nossa necessidade, a petição, as preocupações do nosso coração, as nossas intenções, apresentar ao Senhor em oração e também em jejum. E nós devemos falar com Deus aquilo o que nós pretendemos fazer. Então nós percebemos aqui um fato muito interessante, é que Neemias, embora fosse copeiro do rei, quando ele toma conhecimento da situação que se encontrava em Jerusalém, ele começa a orar ao Senhor, jejuar, e não foi um período pequeno não, de 2, 3 dias, mas foram 4 meses. E aí, quando aparece a oportunidade, nós vemos que Neemias tinha já um preparo. Então, a nossa vida é assim, nós estamos na obra do Senhor, fazendo a obra de Deus, e nós devemos estar sempre nos preparando para fazer a obra do nosso Deus. Então, que a nossa vida esteja assim pautada na presença do Senhor, buscando sempre fazer a vontade do nosso Deus. O tempo da resposta, tópico 1.1. Então percebemos aqui que Neemias ele se preparou orando e jejuando por 4 meses. Ele se preparou para o momento em que falaria com o rei. Mas um detalhe interessante é que ele não forçou uma ocasião, antes aguardou o agir de Deus. E quando a oportunidade chegou, ele estava preparado. E você, está preparado para quando a oportunidade chegar? Deus tem um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que do coração do homem são os planos, mas que a resposta certa vem da boca do Senhor. Provérbios 16:1. E também, confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Devemos confiar todo o nosso intento ao Senhor. E ainda a Bíblia fala para nós o seguinte: aquele que se apressa na sua herança não é bendito nela. Vemos que Neemias, ele não se apressou. Antes, em vez de ficar ali agoniado, o que ele vai fazer, como que vai fazer, e tentar fazer alguma coisa sem uma direção de Deus, ele começou a orar e a jejuar, buscando uma resposta, e esperou no Senhor. Então a Bíblia nos fala também em Tiago 5:8, algo que devemos observar, que é da máxima importância, é que nós devemos ser pacientes e fortalecermos o nosso coração. Tiago 5:8 diz: sede vós pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então a Bíblia fala que nós devemos ser pacientes. Neemias, ele esperou o momento certo, ele foi paciente, ele não passou à frente do Senhor. Tópico 1.2. O tempo da espera mudou Neemias. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. No entanto, devemos orar e confiar nele, sabendo que ele tem tudo sob seu controle. É por isso que devemos sempre orar a respeito de todas as coisas e esperarmos no Senhor, ou seja, em sua vontade. A Bíblia diz que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. 1 Pedro 5:7. Neemias conhecia o rei e também sabia que devia tomar cuidado ao entrar na presença do rei. Por isso ele jejuou e orou, esperando o momento certo. Quando enfrentamos um problema difícil, isso não deve nos afligir, porque nós conhecemos
o nosso Deus e nós confiamos nele. O salmista diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens ou em príncipes. Salmo 118, versículo 8 e 9. Então nós devemos sempre confiar no Senhor. A Bíblia também nos mostra um episódio em que o povo de Israel, eles estavam em um determinado lugar e veio um povo de muito longe, né, disfarçado, de como se... Na verdade, não era de muito longe. Eles vieram disfarçados como se fosse, com roupas rotas, velhas, com pão bolorado, e se apresentaram diante de Josué e de seus compatriotas para fazer uma aliança com eles, dizendo que não era daquelas terras. E eles não oraram, não pediram direção ao Senhor e fizeram uma aliança. Pouco tempo depois, eles descobriram que aquele povo habitava ali no meio daquela terra que era prometida como posse para Israel. Mas eles tinham feito uma aliança e eles não puderam destruir aquele povo e apossar-se da sua terra. E então nós devemos pedir sempre orientação ao Senhor a respeito do que fazer. Se você foi convidado para alguma coisa, para alguma obra, sempre ore ao Senhor. Então, a nossa primeira palavra-chave da lição de hoje é a palavra oração. Lembrando aos irmãos que ao chegar na nossa escola bíblica dominical, na nossa igreja, os nossos secretários vão estar ali logo na entrada e eles vão tomar estas 3 palavras-chave que serão aqui apresentadas ao longo da nossa lição. Então, a primeira palavra-chave é oração. 1.3. Neemias estava pronto para responder ao rei. Então, durante esses 4 meses, Neemias orou, jejuou, buscou conhecer a vontade de Deus, colocou diante de Deus a situação de Jerusalém. Não que Deus não soubesse, mas nós devemos colocar tudo diante dele, demonstrando a nossa submissão e pedindo a ele a orientação a respeito do que fazer. Então, nós sabemos que a oração ela move a mão de Deus e orar, né, e jejuar é um jeito de nós consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, os nossos planos e propósitos, buscarmos fortalecimento e orientação e para vencermos as nossas lutas. A Bíblia diz que as nossas armas elas não são carnais, mas armas espirituais. Então, as nossas armas, nos apossamos dela através da oração. Então, a oportunidade veio, chegou a oportunidade. Deus abriu a porta sem que ele dissesse nada ao rei. Neemias não precisou fazer nada, apenas orar e jejuar. Mas aquela situação consumia Neemias por dentro, de forma tal que ele acaba estando triste, ele não consegue disfarçar o que estava dentro do coração. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração de Neemias estava triste, ele estava contrito, mas Deus não permitiu que isso fosse um problema. Antes, Deus usou esta situação para abrir uma porta diante de Neemias. E como ele estava dentro daquele propósito, esperando no Senhor, as coisas fluíram de uma maneira muito melhor do que Neemias podia imaginar. Então, o próprio rei veio a Neemias e perguntou a ele o que estava acontecendo. E o rei falou, isso aí, você não está doente, isso aí só pode ser tristeza de alma, alguma coisa que está no seu interior aí. O que está acontecendo, Neemias? E Neemias, então, com coragem, diz ao rei o motivo da sua tristeza. E é importante nós ressaltarmos aqui que Neemias não procurou uma maneira política, né? Falar de política, de conquista de terra, do que o rei havia feito. Não, antes ele explorou o lado emocional do rei, falou a respeito dos seus ancestrais, dos seus pais, do sepulcro, a cidade de nascença, né? de Neemias, e ele contou como estava a situação. E o rei foi tocado por Deus e perguntou a Neemias, então, o que você vai me pedir agora? O que tu vai me pedir? E diante dessa pergunta, a resposta de Neemias foi uma resposta com sabedoria, discernimento e coragem. Porque Neemias, antes de falar, de responder ao rei, Neemias ele ora ao Senhor. Então Deus abriu, escancarou as portas, né? E o rei deu a ele muito mais do que ele podia imaginar. É assim que Deus faz quando nós depositamos nossa
confiança nele. Então, no tópico 1, nós aprendemos que Neemias esperou 4 meses no Senhor, orando e jejuando, até que a resposta chegou. Assim, aprendemos que também devemos orar e jejuar, buscando a vontade de Deus nas nossas vidas. Tópico 2, o lugar certo e a hora certa. A notícia da situação de seu povo deixou Neemias abalado. No entanto, isso foi a porta que Deus abriu para revelar a verdadeira missão de sua vida. Todos nós temos uma missão. Qual é a tua missão? O que Deus tem colocado na tua vida? Todos nós temos um talento que recebemos do Senhor. E Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Qual é a missão que Deus te deu? Então, percebemos que quando ele serve o vinho ao rei, com um semblante triste, o rei lhe pergunta o que estava acontecendo. Daí abre-se uma porta para que Deus comece a trabalhar na vida de Neemias, na restauração de Jerusalém. Então percebemos que Neemias estava no lugar certo, ou seja, diante do rei. Ao servir o vinho ao rei, com seu semblante triste, Neemias, sem perceber, chamou a atenção do rei. Essa situação foi a oportunidade que Deus criou para Neemias abrir seu coração ao rei. Mas antes de contar seu problema, ele ora ao Senhor temendo, inclusive por sua vida. Deus então manifesta a sua infinita graça, dando-lhe mais do que ele podia pensar ou imaginar. O que o jejum e a oração podem fazer? Quando nós oramos, Deus abre portas, quebra as cadeias, Deus derruba a muralha, abre mares, Deus abre porta de emprego, por enfermidade, Deus dá livramento, Deus faz os nossos inimigos voltar. Quando oramos, jejuamos, Deus faz milagres nas nossas vidas. Deus tem o poder de criar circunstância para nos abençoar. Então nós devemos sempre estar orando e jejuando, buscando a vontade do Senhor, e Deus é Ele quem vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós vemos que em Êxodo capítulo 14, Deus abre o caminho pelo mar para Israel passar. Não tinha como, mas Deus abriu. Em Romanos 4, 18 a 21 e em João 11, Deus também traz vida àquele que estava morto. Em Isaías 43, 19, ele faz nascer rios no deserto. Então é importante ressaltarmos que Deus tem tudo sob seu controle. Foi Ele quem colocou Esther no palácio do rei como rainha. Foi Ele que colocou José diante de Faraó para livrar o povo da fome. Foi Ele que colocou Davi diante de Golias para derrotar o gigante. E foi Ele quem colocou Neemias como copeiro diante do rei para restaurar Jerusalém. Por isso, irmãos, nas crises não devemos sentir medo, covardia, mas ficarmos confiantes que o Senhor está conosco e é Ele que é a fonte da nossa força, Ele vai nos dar vitória. Ele é a fonte de todo o poder. Tópico 2.2. Neemias respondeu na hora certa. Neemias estava temeroso, pois sabia que se não fosse convincente, poderia perder até mesmo sua vida. Mas antes de responder, ora ao Deus Todo-Poderoso que, por espaço de 4 meses, estava buscando em oração e jejum. Estas armas são poderosíssimas e movem as mãos de Deus. Neemias não dá uma resposta política, antes mexe com o lado emocional do rei, ao mencionar o lugar do sepulcro dos seus pais. Isto é sabedoria divina e vem de Deus. Deus nos dá na hora que nós precisamos agir, falar. Deus nos dá sabedoria para agir, para falar, para responder. Tópico 2.3. Confiar em Deus não dispensa o planejamento. Ao lermos o texto sagrado, percebemos que Neemias foi surpreendido pela pergunta do rei. Ele não esperava aquela pergunta, ele foi pego de surpresa. No entanto, viu que esta era a oportunidade que Deus estava lhe dando. Ao responder ao rei com coragem, vemos que, embora ele tivesse sido pego de surpresa, ele estava preparado, com a resposta na ponta da língua. Isto demonstra que ele já tinha um planejamento para toda a obra que desejava realizar. Ele já sabia
até mesmo quanto tempo disporia. O rei perguntou: quanto tempo você dispõe? E ele falou ao rei. Não pensou, vou ver depois eu falo. Não, ele já tinha na ponta da língua para responder. E aí ele fala das cartas aos governadores, que ele precisaria de apoio, das cartas para Asaf, que iria lhe fornecer madeira. E aí o rei vai lhe fornecendo tudo quanto ele pede, inclusive lhe fornecer um exército para que pudesse levá-lo em segurança até o seu destino. E Neemias encontra opositores. Mas quando o crente anda em comunhão com Deus, né, Deus dá a ele orientação, dá discernimento e dá livramento. Deus faz com que os seus inimigos caiam por terra. Então devemos pôr a nossa confiança no Senhor. Nossos planos e nossos propósitos devem estar diante do nosso Deus. Nosso Deus é Deus de oportunidade. É Ele que abre as portas da oportunidade para você, para mim, e Deus coloca diante de nós. Nós devemos pedir ao Senhor orientação, né, e discernimento para reconhecermos as portas que Ele abre. E às vezes nós achamos que nós não temos condições de fazer, achamos que somos pequeninos, insignificantes, mas Deus, ele capacita todo aquele a quem chama. Deus te chamou, meu irmão, tenha certeza disso. Então, se ele te chamou, ele te capacita e ele te dá as portas, né, a chave das portas que você terá que abrir. Ele te dá as armas para você enfrentar o teu inimigo. Fique tranquilo, Deus é contigo. No tópico 2, nós aprendemos então que Neemias estava preparado para aquele momento. Assim também nós devemos estar preparados para cumprir nossa chamada. Aqui temos então a nossa segunda palavra-chave, planejamento. Então vemos que Neemias ele ora, jejua, ele aproveita a oportunidade, quando a oportunidade aparece, ele está preparado, ou seja, ele tinha se planejado. Então a nossa segunda palavra-chave é planejamento. Tópico 3 diz assim, nosso título: preparados para a missão. Você está preparado, meu amado? Temos que estar preparados, inclusive, para a volta do nosso Jesus. Os dias são difíceis, os tempos são maus, as profecias estão se cumprindo, a missão está nas nossas mãos e nós temos que estar preparados para cumprir a missão e preparados para encontrarmos com o nosso rei, e nós não podemos estar com as nossas mãos vazias. Então, a história de Neemias nos traz grandes lições. Entre elas, podemos destacar a necessidade de estarmos preparados para quando o chamado de Deus se manifestar em nossas vidas. E também a importância de agirmos com coragem, sabedoria e firmeza diante dos desafios da vida. 3.1. O chamado pode surgir de uma necessidade. Então, o relato bíblico não nos mostra Deus falando com Neemias, seja em sonhos, visões ou qualquer outro meio. O que encontramos é o relato da situação de Jerusalém, que desperta em seu coração a necessidade da restauração da cidade, da mesma, né? Faça você também, querido, a diferença naquela alma perdida, naqueles bancos vazios da igreja, na vida dos órfãos da nossa nação, porque às vezes Deus não falou assim num sonho, numa visão, uma profecia com você, mas você vai ver necessidade e o Espírito Santo vai tocar no teu coração, vai te despertar para que você, né, descubra a chamada. Então, em muitas situações que nós presenciamos, nós podemos identificar situações difíceis, muito difíceis, parece até impossível de resolver, mas essas mesmas situações podem representar a oportunidade de você fazer a diferença na vida de uma pessoa, de uma alma, na vida da sua nação e até mesmo da humanidade. Lembremos-nos que o que nós fazemos como servo de Deus tem, inclusive, né, influência na eternidade. Então, que nós possamos fazer a diferença. 3.2. Preparados para agir diante da resposta de Deus. O povo judeu passou 70 longos anos no exílio, tudo por desobediência ao Senhor. Mas quando chegou o momento de retornar, Deus moveu o coração de Neemias para orar e jejuar, e deu-lhe uma oportunidade de fazer algo tremendo.
Importante é frisar que, ao chegar o momento, Neemias estava preparado. Então, eu tenho que sempre dizer: estou pronto, eis-me aqui. Né? A Bíblia nos conta num texto sagrado que Isaías, né, ele ouve uma pergunta: quem há de ir por nós? Né? Quem há de ir por nós? E Isaías falou: envia-me a mim. Então, às vezes, vai acontecer a situação e Deus vai te mostrar e vai estar te falando no teu coração: quem vai ir? Quem vai ir por nós? Quem irá por nós? Quem eu posso enviar? É você que deve estar na brecha, preparado, e o Senhor quer enviar você. Então, amados, ore, jejue, estude, leia a palavra de Deus, medite na palavra do Senhor, procure se preparar antes. Não queira se preparar depois, quando já estiver na missão, mas você, né, tem que se preparar antes. Um soldado, ele não se prepara para a guerra durante a guerra. Ele se prepara antes da guerra, para quando chegar a guerra, ele está preparado para a missão. Então, o bom soldado, e você é um bom soldado de Cristo, deve estar preparado antes. Então, existem muitas pessoas também que vivem se lamentando porque perderam o tempo precioso. Então, ficam lamentando as oportunidades que perderam, o que poderiam ter feito, né, oportunidades perdidas, né, que poderiam ter mudado a sua vida ou de outras pessoas. Mas é importante estarmos em vigilância e em oração para reconhecermos quando o momento chegar. Então, quem há de ir por nós? Eu, você, nós iremos. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Nós devemos estar na brecha. Tópico 3.3. Dependendo de Deus somente. Nós não podemos estar dependendo de outras pessoas. Nós temos uma dependência, mas dependência mesmo somente de Deus. Então, na verdade, as pessoas das quais dependemos, é Deus que coloca nas nossas vidas para nos ajudar, nos orientar, nos ajudar, né? Fazer algo de que necessitamos. Mas a nossa dependência, na verdade, vem do Senhor, porque Deus está acima de todas as coisas e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então nós devemos estar sempre dependendo do Senhor. Quando questionado pelo rei sobre o motivo de sua tristeza, Neemias teve medo, mas não se acovardou, porque ele sabia que dependia do Senhor. É Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Israel estava cativo, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Então ele orou ao Senhor e respondeu com firmeza, demonstrando sua total confiança no Senhor. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes? Mas Jesus disse que se estivermos neles, nós iremos dar muito fruto. Que nós, então, possamos estar sempre firmados no Senhor e deixar o Senhor nos usar em sua obra. Aprendemos, então, com este homem grandes lições, preciosíssimas, pois devemos estar sempre totalmente dependentes deles, do Senhor, porque sem ele nada somos. A atitude de total confiança e intrepidez, coragem, mesmo diante do perigo de sua vida, fez com que Neemias alcançasse do rei mais do que ele pensou ou imaginou. Chegamos aqui à nossa terceira palavra-chave: atitude. Então, quando chegar o momento de você agir, tenha atitude, não se acovarde. A Bíblia diz que Deus não se agrada dos covardes e medrosos. Quando Gideão estava com os soldados para lutar, Deus falou: manda que os covardes e medrosos voltem. Covarde e medroso atrapalha. Então, que estejamos sempre prontos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Aprendemos aqui no tópico 3 que devemos estar preparados para quando a oportunidade surgir, pois não sabemos se surgirá outra novamente. Então, estamos chegando ao final dessa lição. Concluímos que aqui nesta lição que aprendemos que preparar-se para o tempo do agir de Deus envolve jejum, oração, planejamento cuidadoso, coragem e depender apenas dele, do Senhor. Tendo chegado ao final da nossa lição, esperamos ter contribuído com cada um dos professores no preparo das nossas lições. Nosso lema é: desejamos que nossos alunos aprendam, sintam e façam a vontade de Deus.
Deus vos abençoe em nome de Jesus.